Começou, voltou, gente! Tem mais uma aula especial para você agora. A gente vai conversar sobre os profissionais da educação e sobre os recursos que são destinados à educação, os recursos financeiros. Então, neste bloco, a gente vai entender quem são os profissionais da educação, regras ligadas à sua formação e os recursos financeiros que são destinados à educação. Professor, quais artigos mais caem? O artigo que traz a classificação dos profissionais, e aí você vai precisar entender quem são eles. O artigo que trata dos percentuais dos recursos e onde podem ser gastos e onde não podem ser gastos os recursos da educação. Então são 4 artigos que caem com maior frequência e eu vou chamar a atenção aqui, mas eu posso dizer, esses artigos, mesmo sendo os que mais chamam atenção, não estão nem de perto próximo dos artigos da educação básica que citamos, ou dos artigos da educação especial, dos princípios e deveres. Eles moram lá na rabeta da gente, dessa cobrança pelos examinadores. Mas eu aqui não estou para ficar achando que vai estar na sua prova. Eu estou aqui para trazer todos os artigos e explicá-los para que você que esteja do outro lado possa entender, dominar este assunto e acertar qualquer questão que apareça. Vamos junto, abençoados? Dá uma olhada na tela, galera! A gente agora vai conversar sobre o título de número 6 e o título de número 7, que vai do artigo 61 até o artigo 78 para jovem ser feliz. Vamos lá! Artigo 61, ele vai dizer quem são os profissionais da educação. Então, artigo 61, ele diz quem. Quem são? Os nossos profissionais de educação escolar básica são aqueles que nela estão atuando em efetivo exercício e são formados em cursos reconhecidos, ligados à área da educação. Então, vamos lá. Número 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Lembrando, essa docência aqui de nível médio, gente, é a admissão do magistério ou do curso normal, né, que existia há um tempo atrás. Como ainda existem pessoas vivas que fizeram isso aqui e ainda podem estar ministrando aulas, existe essa possibilidade na lei. Quando todas elas morrerem, vão tirar. Aí só vai ter professores habilitados em nível superior, tá bom? Mas até 2000, né, existia esse curso, então não tem muita gente viva por aí. Eu sou um exemplo disso. E como eu tô jovem, ainda vai demorar pra gente morrer, tá? Número 2, quem é profissional da educação? Aqueles que têm diploma de pedagogia, habilitados em administração, planejamento, supervisão, inspeção ou orientação. Todas essas são áreas aí da pedagogia para atuar. Pode ser com títulos de mestrado ou doutorado que também façam referências a essas áreas. Ainda é profissional da educação trabalhador que tem diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, por exemplo, secretariado escolar. Os profissionais com notório saber, reconhecido pelos sistemas de ensino para ministrar conteúdos afins à sua formação ou à experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades escolares da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que ele tem atuado. Mas aí, cuidado, tá, gente? É profissional de notório saber exclusivamente para atender o inciso 5 do artigo 36. O itinerário formativo de formação técnica profissional. Formação técnica profissional. Beleza? Só para este fim ele será considerado profissional da educação básica. E ainda os graduados que tenham feito complementação pedagógica para atuar aí na educação básica, conforme já foi disciplinado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, revisitando, quem são? São os professores habilitados. São 2, os pedagogos, formados nas mais diversas áreas. 3, quem tem curso técnico para atuar. 4, o pessoal do notório saber. E 5, o pessoal da complementação pedagógica. Fechado? Pronto, agora você sabe todo mundo que é profissional da educação básica. E aí ele vai dizer: a formação dos profissionais da educação, esses que nós estamos citando, o modo de atender às especificidades dos exercícios das suas atividades, bem como os objetivos das etapas e modalidades da educação básica, vai ter 3 fundamentos.
Quais são os fundamentos da formação dos profissionais da educação? Primeiro, uma sólida formação básica que propicie o conhecimento de fundamentos científicos e sociais e competências para o seu trabalho. Segundo, a associação entre a teoria e a prática, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço que esses profissionais vão ter. E ainda, o aproveitamento da formação e experiência anterior em outras instituições ou em atividade para os nossos profissionais. Então, esses são os fundamentos da formação dos profissionais da educação. Dentro dos profissionais, esse é um dos artigos que mais cai, tá bom? A formação para atuar na educação básica, regra, se dá em nível superior, como eu disse a vocês, essa é a regra. Em curso de licenciatura plena. Só que ele abre uma exceção. Qual é a exceção, professor Carlinhos? A formação mínima admitida para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 anos iniciais do ensino fundamental é aquela oferecida em nível médio com a modalidade normal. Então, ainda existe essa possibilidade desses profissionais que fizeram magistério atuar. Então, eu tenho eu tenho uma historinha para te contar. Como assim, professor Carlinhos? Ó, a historinha é a seguinte. Em 1996, quando a lei foi instaurada, acreditava-se que nós não íamos mais ter os profissionais de nível médio, que todo mundo ia ter que fazer o nível superior. Então ele instituiu a década da educação. De 1996 até 2006, todos os profissionais que tinham nível médio deveriam fazer o nível superior e deveria se extinguir o curso magistério, evitando assim que novos profissionais de nível médio chegassem ao mercado de trabalho. Quem chegasse deveria fazer o nível superior. Houve um grande aporte de recursos e de investimento para que todos os profissionais tivessem um nível superior, porém, mesmo assim, nem todos tiveram. E aí, alguns casos eram bem sensíveis, vejam só. Professor Carlinhos, ele tinha passado no concurso, tinha atuado por mais de 3 anos, professor, servidor estável, e aí ele não quer fazer o nível superior, quer ficar só com o magistério. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Ele já é estável, eu vou demitir? Não. Então, a lei se sentiu fragilizada. Em 2006, ela tirou da lei a ideia do nível médio. Então, quem tivesse só o nível médio não poderia atuar. Todo mundo ia ter que ter nível superior. Só que ele teve que voltar atrás porque tem pessoas que não têm nível superior e não querem fazê-lo. Ah, já vou aposentar ano que vem, para que eu vou fazer isso? Não, eu não vou poder jogar essa pessoa fora. Ela é uma servidora efetiva, um servidor efetivo, então não faz nenhum sentido. Então a lei voltou atrás em 2017 e acrescentou de volta essa ideia de que quem tem um nível médio, curso normal, poderá sim continuar atuando na educação infantil nos anos iniciais, e ele vai deixar isso aí no texto da lei por um bom tempo, até todas as pessoas que fizeram magistério morrerem. Porque assim eu não vou ter mais pessoas com nível médio habilitadas para atuar na educação. Só quem tem nível superior. Aí quando isso acontecer, ele vai lá e tira da lei. Quando que ele deve tirar, professor Carlinhos? Lá para 2055, 2060, que aí é mais ou menos o prazo de todo mundo que fez magistério ter mais de 70 anos não poder mais entrar no serviço público. Sacou? É brincadeira? É essa a ideia. Então, fique atento na história para entender o contexto do que a lei traz, tá bom? Vamos seguir em frente, galerinha. Ó, veja só. A União, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a formação continuada e também a capacitação dos profissionais. Então, ó, todos os entes concorrem para a formação dos docentes, formação profissional. Todos concorrem, todos fazem juntos. Essa é a perspectiva, tá bom? A formação continuada e capacitação podem usar recursos de tecnologia e educação à distância. Inclusive, é uma proposta interessante. Assim eu qualifico mais e melhor e em massa, gastando menos. Essa é a perspectiva. Mas já a formação inicial, a preferência é para que os estudantes utilizem o ensino presencial. E de maneira subsidiária, de maneira complementar, ele use recursos da educação à distância. Beleza? Isso foi adicionado ao texto da lei em 2009. Continuando, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão adotar mecanismos que possam facilitar o acesso e a permanência dos cursos de formação docente em nível superior para atuar na educação básica, a fim de quê, professor Carlinhos? De fomentar a formação de professores, porque é uma profissão que caiu em descrédito por muitos
dos nossos jovens. Então nós temos poucos professores em formação, já não é mais uma profissão tão bem vista, então por isso é preciso ter mecanismos que facilitem o acesso. E aí ele traz mais considerações. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais para o magistério para atuar na educação básica, mediante o quê? Eu posso ter um programa de bolsas de iniciação à docência. O que é isso, professor Carlinhos? Eu pago para os alunos estudarem e eles voltam para a educação pública e contribuem com pesquisa, contribuem com sua formação ali que está muito jovial e com energia para melhorar a educação dos estados, do DF, dos municípios. Beleza? Então quem está matriculado em cursos de licenciatura, de graduação, nas instituições de educação superior, pode ter programa de bolsa de iniciação docente. Ainda, o MEC pode estabelecer uma nota mínima. Isso não foi feito, isso é muito legal, tá bom, gente? Mas isso não foi feito. O MEC pode colocar uma nota mínima no exame nacional. Por exemplo, lá no Enem, ele pode falar assim, ó, só se tirar 650 na nota do Enem que vai poder entrar em um curso de licenciatura. Só que tem que ser ouvido o Conselho Nacional de Educação para isso, mas isso ainda hoje não existe. Então não há essa ideia desse pré-requisito. Mas pode? Pode. Poderá então ter um pré-requisito, uma nota mínima para ingressar nos cursos de licenciatura. Isso aqui podia ser legal para melhorar a qualidade, mas como eu disse a vocês, a gente tem poucos alunos nessas graduações de licenciatura, de pedagogia, então não faz muito sentido eu apertar o cinto se eu já tenho pouco. A ideia de apertar o cinto é quando eu tenho muito, aí eu faço uma prévia seleção. Parágrafo 8º, os cursos de formação de professores terão como referência a BNCC, e eu já tinha dito isso para vocês. Chegamos ao artigo 62A. Como vai se dar a formação dos profissionais da educação? Os profissionais que nós citamos aqui no inciso 3, aqueles profissionais que têm curso técnico. Curso técnico. Como vai se dar a formação deles? Através de um curso técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Garantir-se ainda a formação continuada a esses profissionais dentro do seu local de trabalho ou instituição de educação básica ou superior, incluindo curso de educação profissional, curso superior de graduação plena, curso tecnológico ou ainda cursos de pós-graduação. A ideia é sempre melhorar o corpo técnico que auxilia os profissionais de educação dentro da escola. Seguindo em frente, foi adicionado aqui ao texto da LDB em 2017 o artigo 62B. Professor Carlinhos, do que trata o 62B? Ele fala do acesso à rede pública de professores da educação básica nos cursos de pedagogia e de licenciatura através de um processo seletivo diferenciado. Carlinhos, o que é isso? Não estou entendendo. Vamos lá. Muitos lugares do país, ainda alguns profissionais não têm nível superior. Ou ainda, tem nível superior em uma área, mas ministra aula de outra coisa. Então, professores que são da rede pública, estáveis, poderão participar de processos seletivos diferenciados para estarem ali na graduação e atuarem dentro da área que eles estão na escola. Então, o professor fez letras e está dando aula de história e geografia, já vi isso demais. O professor fez história e está dando aula de português, inglês e história lá na escola dele. Não, isso não pode acontecer. Tem que dar aula daquilo que você é formado. Então, por isso, existe essa possibilidade de facilitar alguns vestibulares para que todos possam estar ali, flexibilizar horários, usar de tecnologias de educação à distância, mas todo professor deve ser formado na área que atua. É, inclusive, uma das metas do Plano Nacional de Educação. Mas vamos conversar como isso aqui foi adicionado ao texto da nossa lei. Veja só. Terão direito a pleitear o acesso previsto, esse acesso ao processo seletivo diferenciado, os professores da rede pública municipal, estadual, federal, que ingressarem no serviço público através de concurso público e que tenham pelo menos 3 anos de exercício de profissão. Então, obviamente, sejam professores efetivos e professores estáveis, com a estabilidade garantida. E que não sejam portadores de diploma de graduação. Esse cara, então, aqui é o cara que só tem o nível médio. Ele só tem o nível médio, então ele pode pleitear, participar deste vestibular diferenciado?
Pode, para ter educação superior, ter a formação superior. É uma briga, né? Queremos que todos tenham educação superior para atuar na educação básica do nosso país. As instituições de ensino responsáveis pela oferta dos cursos de pedagogia e outras licenciaturas vão definir critérios adicionais para essa seleção, sempre que acorrerem os certames interessados número superior ao de vagas que tem. Então, se eu tiver mais pessoas querendo do que o número de vagas, posso colocar mais critérios adicionais, beleza? Além de meramente fazer inscrição. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos no regulamento das universidades, terá prioridade o professor que optar por formação em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa, que são áreas deficitárias. Por isso, então, quem optar para essas áreas tem ainda maior prioridade. Além do processo seletivo diferenciado, prioridade para cursar e fazer essas adequações. E aí, gente, ele vai trazer algo que não precisaria mais estar no texto da lei. Falar dos institutos superiores de educação, já que estes não mais têm grandes funções, tá bom? Hoje a gente fala mais de universidades e de faculdades. Tá legal? Vamos lá para a gente ser feliz. Quem são os institutos? Esses institutos vão manter alguns cursos de formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, que hoje a gente nem fala mais, né? Fala só do curso de pedagogia, destinado à formação de docentes para atuar na educação infantil nas primeiras séries do ensino fundamental. Esse aqui seria o substituto do magistério, que não colou, começou, mas não colou, né? Não ficou por muito tempo. Ainda, programas de formação pedagógica a quem já tenha diplomas de educação superior e queira se dedicar à educação básica, os diplomas de complementação pedagógica. Os institutos não ofertam isso. E ainda programas de educação continuada, os cursos de aperfeiçoamento, que são oferecidos aos professores. Todos estes aqui podem ser ofertados dentro dos institutos superiores de educação, que existiram no início dos anos 2000, mas que caíram e agora a gente tem muito mais universidades e faculdades. Ainda falando dos profissionais da educação, a formação para atuar na administração, no planejamento, na inspeção, na supervisão e na orientação educacional para a educação básica vai ser feita com curso de pedagogia ou ainda em nível de pós-graduação. Eu posso fazer uma pós para me especializar em uma dessas áreas. A critério da instituição de ensino, nesta formação vai se garantir a base comum nacional para a formação destes profissionais. Aqui no Distrito Federal, quem vai atuar como orientador educacional tem que ter pedagogia e pós-graduação em orientação educacional. É uma característica. Cada sistema de ensino vai dispor como isso vai acontecer. Então, pedagogia mais o curso de orientação em pós-graduação. Mas até 2004, quem é mais velho vai lembrar, hein, gente? Pedagogia, você cursava e você tinha que escolher em qual área você ia atuar no meio do curso. Então você fazia 2 anos, no final do segundo ano que você estava estudando, eles perguntavam em qual área você quer atuar, na administração, supervisão, orientação ou magistério superior. Aí você escolhia, depois você ingressava e estudava as especificidades para a sua área. E isso não acontece mais. Então de lá para cá, a formação em pedagogia de forma ampla garante a atuação nos anos iniciais, mas para atuar nas demais áreas você precisa fazer uma especialização. Tranquilo isso? Vamos seguir em frente então. A formação docente, exceto para a educação superior, então a formação docente para a educação básica, é isso que ele quis dizer? Para a educação básica, a mesma coisa, tá? A formação docente para a educação básica ou a formação docente, exceto da educação superior, vai ter prática de ensino, vulgarmente conhecida como estágio, e a duração mínima é de 300 horas. Então, lembrem-se aí, tem que fazer estágio de 300 horas no mínimo. A preparação para atuar na educação superior, para o magistério superior, far-se-á em nível de pós-graduação. Então, para dar aula na graduação, tem que ter no mínimo pós-graduação. E a prioridade? Prioridade para quem participou de programas de mestrado ou programas de doutorado. Ah, Carlinhos, mas ele falou prioritariamente. Sim, então quem tem pós, quem tem especialização, pode dar aula na graduação? Pode. Pode dar aula na pós? Pode. Então, por isso, ele traz essa disposição. Beleza? Vamos em frente, então, para Jovem Ser Feliz.
O notório saber, aqui é diferente esse notório saber daquele que a gente falou lá dos profissionais da educação, tá bom? Como assim, professor Carlinhos, é diferente? Porque esse aqui é diferente, esse aqui, ó, é para quem tem um enorme conhecimento. Aí uma universidade foi lá e reconheceu. Quando ela reconhece isso, e essa universidade tem curso de doutorado na área do notório saber, isso poderá suprir exigência de título acadêmico. E esse notório saber, inclusive, poderá ser tido como título de doutorado para quem o recebeu. Quer uma curiosidade para jovem ser feliz? É, eu gosto de curiosidades. O Lula, ex-presidente do Brasil, ele não fez doutorado, obviamente, mas ele tem título de doutor por mais de 20 universidades do mundo, pelo notório saber que ele possui. Olha só que legal! O nosso chefe de Estado à época demonstrou conhecimento para várias nações e elas, então, intitularam com o notório saber, dando a ele um título que é equiparado ao título de doutorado. Isso aí é uma característica engraçada. E o Paulo Freire, mesmo em outros tempos, também possuía tal título, que são os dois brasileiros mais notados quando se trata dessa ideia do notório saber. Vamos seguir em frente, galerinha. Os sistemas de ensino vão ter que valorizar o profissional da educação. É isso mesmo, é doutor honoris causa o nome dessa perspectiva. Obrigado. O sistema de ensino vai promover a valorização dos profissionais da educação. E como que ele faz para promover? Primeiro, organiza a carreira em estatutos e planos de carreira do magistério público. E aí garante que eu vou entrar na carreira pública através de um concurso público que tem que ser de provas e títulos. Cuidado, não troque por ou, aqui faz toda a diferença. Vai ter aperfeiçoamento profissional contínuo, formação continuada e mais. Vai ter licenciamento periódico remunerado para os profissionais. Eles podem pedir licença para estudar e continuar recebendo seu salário. Na Secretaria aqui de Educação do DF, nós temos um bom número de profissionais afastados para mestrados e doutorados, continuando a receber os seus salários, tá bom? Piso salarial profissional, respeito a esse piso, que é uma lei federal. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação. Então, quanto mais você estuda, mais você ganha. Quanto mais você é habilitado, mais você ganha. Quanto você é aprovado em avaliação de desempenho, mais você ganha. Essa é uma progressão possível para você chegar ao topo da carreira. Tem ainda, dentro da sua carga horária de trabalho, período reservado aos estudos, planejamento e avaliação. E, por fim, eu acho que a mais importante de todas as formas de valorizar é garantir condições adequadas de trabalho. Essa é uma enorme característica. Ele diz: a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de qualquer outra função do magistério, nos termos e normas de cada sistema de ensino. Então, se eu quero atuar como gestor, se eu quero atuar como coordenador, deve, então, comprovar experiência em sala de aula para poder atuar nas demais áreas do conhecimento e áreas que a escola possa possuir. Gente, o título dos profissionais da educação é grandioso, você está vendo. Então a gente vai seguir aqui estudando para que você possa entender tudo. Vamos continuar então, dá uma olhada aí. Para os efeitos do disposto no artigo 40, parágrafo 5º, e também no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição, são consideradas funções do magistério as exercidas por quem? Aqui ele está falando, gente, da possibilidade de aposentadoria especial. Quem é que pode ter essa aposentadoria especial? Os professores e os especialistas em educação no desempenho de suas atividades educativas. Mas lembrando, só quando elas forem exercidas dentro de um estabelecimento de educação básica. Se saiu da sala de aula, perde esse direito, tá bom? Em unidades de diversos níveis e modalidades, incluindo o exercício da docência, inclui também a direção da unidade, a coordenação e o assessoramento pedagógico. Todos esses são considerados para a aposentadoria especial. A União ainda deve prestar assistência técnica aos estados, DF e aos municípios para fazer os concursos públicos, sempre a fim de trazer os melhores profissionais da educação para atuarem dentro de suas redes. Por isso o MEC pode ajudar quando o município, o estado, o DF tiver dificuldade. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de recursos públicos. De onde é que vem? Qual é a origem desse recurso público? Aqui essa origem é mais ampla do que o texto da Constituição. Ele vai dizer, vem dos impostos, das transferências constitucionais,
vem do salário educação, dos incentivos fiscais e de outros recursos que forem previstos por lei, como, por exemplo, das loterias federais. Todas essas são fontes de recurso que os estados, o Distrito Federal e também os municípios e a União vão possuir para investir em educação. E quanto que eles vão investir, professor Carlinhos? A União vai investir nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e também os municípios, estes vão investir nunca menos de 25% da receita dos impostos, compreendendo as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso aqui foi adicionado lá em 2017 para prover e organizar o que a gente vai ter em educação, beleza? Essa alíquota pode parecer pouco, mas é um excelente investimento, desde que seja usado de maneira qualitativa. A parcela da arrecadação de impostos. Aqui são coisas que é difícil de entender, então preste atenção. A parcela do imposto transferida pela União para o Estado, para o DF ou para o município, ou ainda a do Estado para o município, não será considerada para efeito do cálculo. É mais ou menos assim, ó. Eu recebi o imposto, tudo isso aqui, recebi tudo isso aqui. Só que ele é metade da União, metade do Estado. A União recebeu tudo, né? A União recebeu tudo. Então ela vai ter que devolver essa parte aqui, ela pega e devolve para quem? Para o Estado. Essa devolução aqui, ó, não conta. Não conta para aqueles 18% que a União deveria investir. Beleza? Porque ela não está investindo, ela está devolvendo. Então a parcela de imposto arrecadada por um ente e transferida para o outro não é considerada para o cálculo previsto no caput deste artigo. Outra, é excluída das receitas dos impostos as operações de crédito. O que é isso? Empréstimo. Se eu pegar o empréstimo, não conta o dinheiro da educação. Peguei o empréstimo antecipando a receita do imposto. O que é isso? Eu sei que vai entrar no caixa público o IPVA. Então eu vou lá e faço o empréstimo desse dinheiro com o banco público. Quando eu pegar o empréstimo, esse dinheiro, quando eu peguei o empréstimo, conta? Também não conta. Só conta quando está direto na conta. Quando está direto na conta. Não posso falar aqui o dito popular. Não dá para contar com o ovo no cu da galinha. Tem que contar só quando está pago. Beleza? Então, ó, não conta empréstimo por antecipação de receita de impostos e não conta a devolução do imposto arrecadado. Fechado? Para fixar os valores iniciais correspondente ao mínimo instituído neste artigo, vai ser considerada a receita estimada na Lei Orçamentária Anual, na LOA, ajustada, quando for o caso, na abertura de créditos adicionais. Professor Carlinhos, o que ele está falando? Para a gente calcular os 18% e os 25% que devem ser investidos em educação, eu vou lá na Lei Orçamentária Anual, que é um documento que diz onde o Estado vai gastar todo o dinheiro que ele arrecadar. Lá nessa lei diz onde eu acho que vou ganhar dinheiro e onde eu vou gastar o dinheiro. Então, lá naquela lei que diz quanto recebo e quanto gasto, eu vou ver os 18%. E se eu ganhar a mais? Ajusto quando abrir uma lei com créditos adicionais. Se eu arrecadar a menos, eu também vou fazer o ajuste durante o ano com a lei que trata da abertura de créditos adicionais. Beleza? Então, é essa a consideração que eu espero de vocês. Eu vou voltar no próximo bloco, continuando a falar sobre os recursos financeiros e para fazer exercícios sobre essa temática. Posso contar com a sua presença na nossa próxima aula? Muito obrigado. Então, te espero daqui a pouco. Tchau, tchau.